Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia e hoje nós vamos estudar um assunto novo, pessoal, que é sobre a divisão territorial. Tá aqui o mapa do Brasil, então vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Super simples esse assunto, bastante importante também. Vamos utilizar o nosso livro de geografia, se você não está com ele aí no momento. Então você pega o livro, tá bom? Pode pausar o vídeo quantas vezes você precisar para acompanhar aqui, tá bom? Então vamos lá. Coloque na página 80 e vamos começar a fazer a leitura. Aqui eu tenho uma visão, apesar das letras estarem pequenas, mas assim facilita para mim. Mas aí você daí pode acompanhar do seu livrinho também, tá certo? Lê em voz alta, como você achar melhor. E aí diz o seguinte: divisão territorial. A ocupação, organização e divisão do território do nosso país, como hoje conhecemos, é resultado de um longo processo histórico de conflitos, decisões, administrações e mudanças geopolíticas e legais. Esse legais aqui não está referente ao legal, tudo bem, não. Está referente a leis, tá bom? Desde a ocupação do nosso território pelo colonizador português até chegarmos aos dias de hoje, a República Federativa do Brasil, que é o nome completo, né, o nome oficial do Brasil, constituída por 26 estados federativos e um distrito federal, onde está localizado Brasília, a capital do estado brasileiro. Então vamos lá compreender um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler. Aqui, como vocês podem ver, é o nosso país, tá bom? Gente, lembrando o seguinte, que aqui no livro de vocês, já está dividido por cores. E se vocês ainda não compreendem por que representam essas cores aí, representam as divisões por região do nosso país. Nosso país é tão grande, inclusive ele é o 5º maior país do mundo. Então, no nosso país, assim como em outros países também, é feita uma divisão. Isso por uma questão, como disse aqui, de organização, de administração. Então é feita a divisão para que haja uma melhor administração e organização do país, tá bom? Então vejam só. Como disse aqui, o nosso país está dividido em 26 estados e um distrito federal, que é onde fica a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Percebam, pessoal, nós moramos aqui nessa região, aqui, olha, no estado de Pernambuco, tá bem aqui no mapa. Essa região aqui, aliás, esses estados aqui, que estão todos pintados de azul claro, fazem parte da região Nordeste. Todos esses estados daqui, que estão na cor verde, fazem parte da região Norte. Aqui, todos esses cor de laranja fazem parte da região Centro-Oeste do país, que é o que está bem aqui no meio. É justamente aqui onde tem esse pontinho diferente. Aí no livro de vocês você pode ver que é onde fica Brasília, que é o Distrito Federal, que é a capital do país. É a cidade principal do nosso país, inclusive é lá onde está o palácio, que é onde ficam o presidente e vários políticos também. E é lá onde eles se reúnem para tratar de assuntos referentes à política do nosso país. Aqui nessa parte cor-de-rosa, que é bem menor, tá vendo? E não menos importante, até porque aqui fica a maior cidade em relação à economia, desenvolvimento, que é São Paulo, inclusive. Essa cor-de-rosa aqui são os estados que pertencem à região sudeste. Aqui está o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o Espírito Santo. Depois a gente estuda mais detalhado sobre esses estados aí, tá bom? Mas agora é importante que vocês compreendam essa divisão. E aqui nós temos essa outra região, por fim, de amarelo, que tem esses três estados aqui que pertencem à região sul do Brasil. Então vamos lá recapitular o que a gente falou agora. O nosso país está dividido em 26 estados, mais uma cidade que fica no Distrito Federal, que é a cidade de Brasília. Esses 26 estados, essa divisão que é feita aqui, é justamente para a organização e administração também, que ocorre também em outras localidades. E o nosso país está dividido em 5 regiões, como eu falei: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Aos poucos, à medida que formos lendo, fazendo exercícios, vai ficar bem simples para vocês estudarem. E depois nas séries que seguem aí, vocês vão estudar bastante essa questão de território nacional. Mas no terceiro ano, nós começamos a compreender essa questão, porque isso é muito importante, inclusive para a nossa localização. Então vamos adiante, pode passar para a página 81. Aí diz o seguinte: ao longo da nossa história, a partir da colonização, já fomos divididos em capitanias. Naquela época, na época em que o Brasil começou a ser ocupado pelos portugueses, os índios já estavam aqui, depois vieram as pessoas vindas da África, que foi justamente para o trabalho aqui. Toda essa população que veio ocupar o nosso país, quando o país estava começando a ser dividido, organizado, não se chamavam estados na época, eram chamados de capitanias. Aí diz aqui, províncias e capitanias ou províncias, e por último em estados federados. Primeiro foi dividido em capitanias, depois em províncias e depois foi chamado de estados federados. Observe com atenção as figuras dos mapas políticos, que são esses 4 aqui, brasileiros na sequência histórica, para compreender as modificações que ocorreram na terra brasileira. Eu acho que esses assuntos vocês já estão vendo, ouviram esse ano, ou ainda vão ver com a outra professora nas aulas de história, não é? Mas como as disciplinas elas se completam, uma faz parte da outra, então a gente já está começando a falar isso em geografia, já que geografia também estuda essa questão de divisão política, de mapa e tudo mais. Então, gente, esse primeiro mapa daqui, que mostram essa parte aqui colorida, isso aqui eram chamados de capitanias. Aí no livro de vocês vão conseguir ver nitidamente o nome, e existia uma pessoa responsável por cada capitania. Isso daqui eram chamados de capitanias hereditárias. Por quê? Esse nome aqui, hereditárias, é porque quem era responsável por essa capitania, depois a responsabilidade era passada para o seu filho. Assim como, por exemplo, um rei, que ele passa, depois que ele morre, depois que ele já está bem mais velho, ele passa, vamos dizer, que a herança de tomar conta daquele país para seu descendente, não é? Isso no caso, a herança. Então, essa hereditária está se referindo a isso. Os donos dessas capitanias eram as pessoas responsáveis por essas localidades, administravam, e depois eles poderiam passar à frente, mas para o seu parente mais próximo. Depois, diz aqui, olha, em Brasil, em 1889. Gente, essa divisão aqui, só para situar vocês um pouco sobre a data, foi logo após a Lei Áurea de Libertação dos Escravos, tá? Só para vocês ficarem assim bem informados em relação a isso. Vocês não precisam necessariamente decorar nenhuma data, só preciso que vocês compreendam que ao longo do tempo foi se modificando a questão de organização, localização, administração do nosso país até chegar ao formato que nós vemos hoje no mapa e até chegar ao que nós temos hoje. Aí nesse tempo aqui, tinha essa divisão. Percebam que era muito maior, eram menos quantidades de estados. Hoje nós temos 26 mais do Distrito Federal. A divisão aqui era bem diferente. Depois, gente, olha, já se assemelha um pouco. Ó, 1943 já tem outra divisão com mais estados do que esses, mas menos do que nós temos hoje em dia. E aqui, por fim, em 1988, já temos aqui uma divisão como a que nós temos hoje. Foi a partir dessa data, inclusive, que foi assinada a Constituição Brasileira, né, 1888. E aí vieram um conjunto de leis que também tem muito a ver com reger o nosso país. Então pode passar adiante para a página 82. Sim, eu coloquei aqui, antes de passar para a página 82, esse mapa. Por quê? Porque a nossa bandeira, aliás, o mapa não, aliás, a bandeira, porque as bandeiras, elas simbolizam o Estado, o país, elas trazem um símbolo, não é? Então não é diferente aqui com a nossa bandeira. Mas o que eu quero destacar não é aqui referente às cores. Vocês sabem que o verde aqui simboliza
a nossa mata, não é? A nossa floresta amazônica. O amarelo, nosso ouro, já que o Brasil é riquíssimo em minérios. E aqui temos o azul do nosso céu, ordem e progresso, que é a palavra, uma frase de ordem aqui da nossa bandeira. Mas eu quero chamar a atenção para as estrelinhas. Vocês sabem quantas estrelinhas tem? Será que vocês já contaram isso? São 26 estrelinhas, mais essa que está aqui, que é o Distrito Federal, que é a capital do país. Tá bom? É só por uma questão de informação e até mesmo de curiosidade, se alguém não sabe disso ainda, ou se já sabia, mas tinha esquecido. Então, na página 83 agora, deixa eu ver aqui nós fizemos agora. Está certo mesmo, 82. Aí diz aqui, a divisão territorial entre cidades chama-se limite. De uma cidade para outra existe um limite. Gente, isso pode ser uma calçada, pode ser uma simples ponte, divide uma cidade da outra. Vou dar um exemplo para vocês que possivelmente vocês aí do colégio, vocês já devem transitar por esses bairros que eu vou falar agora e você vai perceber o que eu estou falando. Por exemplo, nosso colégio fica no bairro de Porto da Madeira, que é um bairro que pertence à cidade do Recife. Ao lado do Porto da Madeira está o bairro de Beberibe, não é isso? Então o bairro de Beberibe também pertence à cidade do Recife. Nós estamos falando aqui do limite das cidades. Então, sabe aquela ponte que fica naquele meio da feira de Beberibe? Quando atravessamos ali aquela ponte, já chegamos na cidade de Olinda, que já é outros bairros, no caso aquele dali é o bairro de Caixa d'Água, que é o complemento, né? Uma feira geral ali. Mas ao passar a ponte, que por baixo da ponte tem o rio Beberibe, que eu já falei sobre isso com vocês, quando estávamos falando sobre rios. Então, ali depois daquela ponte, já fica a cidade de Olinda, ali no bairro de Caixa d'Água. Tá bom? E não é que ali é todo Olinda, ali é um dos bairros de Olinda. Eu estou me referindo ao limite entre uma cidade e outra, que é uma calçada, uma pista, uma rua. Chama-se limite essa divisão. Não precisa ter muro, ter cerca, ter placa indicando. As pessoas daquela região ali já sabem, tá bom? Mas existem divisões também que tem. Deixa eu ver outra para dizer a vocês. O Shopping Itacaruna tem a placa, não é? Porque ali o Shopping Itacaruna ainda é Recife. Mas ali está o limite entre Recife e Olinda. Então, se vocês observarem quando passarem por ali de ônibus ou de carro, tem umas placas ali que sinalizam que vocês já estão passando de Recife para Olinda. Então, o limite, gente, entre as cidades é muito sutil, a gente pode nem perceber. Aí depois, entre os estados, de um estado para o outro, por exemplo, do estado de Pernambuco para o estado de Alagoas, essa divisão entre um estado e outro não chama-se limite, ele chama-se divisa. A divisa é entre os estados. Deixa eu colocar aqui novamente no mapa, só para vocês compreenderem melhor isso que eu estou explicando. Aqui no mapa ele não vai mostrar as cidades, porque ele é um mapa que está mostrando mais de modo geral o país inteiro. Mas, vejam, aqui temos o Minas Gerais, por exemplo, e aqui nós temos Goiás. O limite aqui entre um e outro, entre um estado e outro, aliás, o limite não, isso aqui se chama divisa. Essa divisão justamente entre um estado e o outro. Acho que deu para vocês compreenderem, né? O que é? Quando é de uma cidade para outra, se chama limite, e quando é de um estado para o outro, se chama divisa. E aí também tem uma divisão que se dá entre os países, que aí essa divisão é muito mais vistoriada, que aí são as fronteiras. Essa divisão entre um país e outro já tem, por exemplo, a Polícia Federal, que administra, não pode passar qualquer pessoa, qualquer carro, os carros são vistoriados, a pessoa, dependendo do país, de um para o outro, precisa ter um passaporte. Se o país não exigir um passaporte, precisa ter uma documentação. Existe toda uma série de cuidados
que deve ter nessa fronteira que é entre um país e outro, certo? E isso vai acontecer em todos os locais, em todos os países. Então vou repetir, vocês podem reler no livro de vocês. Entre uma cidade e outra, essa divisão se chama limite. Entre um estado e outro, essa divisão se chama divisa. E entre os países se chama fronteira. E aí essa fronteira também pode ter dividido por cerca, dividido por um muro também, mas na parte em que você pode entrar, tá ali todo um policiamento, toda uma vistoria para não deixar entrar qualquer pessoa ou de qualquer maneira. E aí, pessoal, essa imagem daqui está dizendo, ó, divisa entre o Distrito Federal e Goiás. Se está falando em divisa, aqui, ó, logo está se falando entre o limite entre um estado e outro. Aliás, limite se refere à cidade, né? Mas quer dizer que a divisão entre um estado e outro. Olha como fica uma pista. Aqui está escrito na placa, ó, divisa, Distrito Federal, Goiás. E está falando aqui de o nome de algumas cidades. Aqui nós já temos a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Se a pessoa vai viajar de avião, por exemplo, de um estado para o outro, ele não vai passar, logicamente, aqui nessas pistas, não é? Mas aí a pessoa vai entregar essa documentação, por exemplo, se for para outro país, vai entregar no aeroporto, né? Porque ali, no caso, quando a pessoa estiver sobrevoando, ela vai estar passando por cima da divisa. Então, como não vai estar presencialmente ali, atravessando aqui pela pista, mas ele já fez toda esse trâmite de viajar, de entregar documentação no próprio aeroporto. E aí, quando nós vamos atravessar de uma cidade para o outro, de um estado para o outro, não precisa de tanto critério como vamos atravessar de um país para o outro, tá bom? Então, pessoal, vamos agora passar para a página 83. Então, vocês, depois que eu explicar como é que vai ser feita essa atividade, vocês vão realizar, vão pausar o vídeo, vão realizar e depois você aperta o play do vídeo novamente para poder você conferir o que você fez, tá bom? Tá simples mesmo. Aqui no primeiro quesito tá escrito assim: percorra o labirinto encontrando e circulando apenas o nome das 5 regiões brasileiras, aquelas coloridas lá no comecinho. Se você não lembra, se você não conseguiu decorar, volta lá na página 80, olha novamente. E a Angélica falou, não foi, o nome das regiões brasileiras, são 5. Aí você vai começar, não é? E vai circular. Gente, olha aqui está escrito norte, nordeste, limite, divisa, sul, fronteira, sudeste e centro-oeste. Minha gente, tá muito simples. E depois diz aqui, ó, percorra o labirinto. Aí vocês podem ir percorrendo aqui, riscando mesmo e circulando. Depois, no segundo quesito, aqui está escrito resposta pessoal. Por quê? Porque como o livro ele é feito para as pessoas de várias regiões, as respostas não podem ser igual. Mas, como nós vivemos na localidade, no mesmo estado, aí pode ser a resposta igual de todos vocês aí. Observe o mapa e circule o nome do estado onde você mora. Vai lá e circula. Não é para pintar, não. É para você circular mesmo o estado onde você mora. Onde nós moramos, né? Moramos no mesmo estado. E depois no terceiro quesito, nem no segundo, nem no terceiro, não precisa escrever nada, não. É somente para você ir no mapa e fazer o que está sendo pedido. E depois aqui, no terceiro quesito diz assim: pinte o mapa acima os estados que fazem divisa com o que você mora. Divisa, gente, é a divisão de um estado para o outro. O nosso estado está aqui. Quais são os estados que fazem divisa? Os que estão juntinho dele. Vai lá no mapa, observa e pinta. Cuidado, tá bom? Para que você não pinte com escuro ou com hidrocor. E se quando formos fazer a correção, se você errou, vai ficar mais difícil de apagar. Pinta clarinho, se você não tiver certeza. Depois da correção, você pode até escurecer, se você quiser. Tá certo? Então, vamos lá. Pode pausar o vídeo, responder. Depois a gente faz a correção. Pronto, então vamos lá. Correção da página 83. Primeiro quesito. Aí tá aqui, pessoal. Pode passar aqui, ó.
um lápis aqui, ó. Quando entramos aqui nessa parte, nós já vimos logo a região norte. Passamos adiante, depois vem aqui a região nordeste. Pode circular, viu? Norte e nordeste. Depois a gente vem aqui adiante, vem pelo labirinto aqui, ó. E já passamos aqui pelo centro-oeste. Depois a gente vem de novo, sobe, passa por aqui, desce e vem a região sudeste. Sobe, sobe novamente e já achamos a região sul e sai do labirinto. Se fez assim, está certíssimo. Lembrando, quando você passar o risco aqui no labirinto, não vai encontrar com a palavra limite, nem divisa, nem fronteiras. Você não vai passar por essa parte, porque aqui você só vai passar pelos nomes que correspondem às regiões brasileiras, tá bom? Depois vocês fizeram aí o segundo e o terceiro quesito, tá? Aqui o mapa. Gente, observa uma coisa. Aqui o nosso mapa não está dividido por cores das 5 regiões. Esse mapa aí do livro de vocês está mostrando, a intenção é verificar os estados, tá bom? Aí eu só quero reforçar com vocês uma coisa que eu falei agora há pouco. Essa divisão aqui entre um estado e o outro, essa linha que vocês estão vendo aqui no mapa, isso se chama divisa, que é justamente a divisão entre um estado e outro. Desse lado de cá do nosso país, nós já temos o Oceano Atlântico, não foi isso que a gente aprendeu, mas desse outro lado nós já temos outros países. No caso aqui nós temos os países que são da América do Sul, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai. Esse mapa aqui não está mostrando porque nós estamos estudando o mapa do Brasil, a divisão territorial brasileira. Mas por que eu estou falando nesses países? Porque os países que estão aqui, os que vocês podem ver, que eles estão juntinhos assim do nosso país, é porque são os países que fazem fronteira com o nosso país. A divisão entre um país e outro se chama fronteira, a divisão entre um estado e outro se chama divisa, e a divisão entre uma cidade e outra se chama limite. Fácil, não é? É a primeira vez que estamos estudando isso. À medida que vocês forem estudando mais, vocês vão fixando e compreendendo cada vez mais. Quando for a aula de revisão, pessoal, eu vou mostrar mapas, vou mostrar várias imagens e vai ficar tudo bem fixo e bem simples aí, tá bom? Mas acho que por enquanto vocês estão compreendendo direitinho. Olha, aí o segundo quesito pede para você circular o estado em que você mora. Todos vocês circularam o mesmo, né? Porque logicamente moramos no mesmo estado, que é Pernambuco. Tá aqui. Pernambuco. A cor não importa em nada. Depois diz assim: pinte os estados que fazem divisa com o seu estado, no caso com o estado de Pernambuco. Aqui não ia dar para pintar. Eu marquei um X e escrevi o nome aqui. Quais são os estados que fazem divisa com Pernambuco? Paraíba, que é esse daqui, logo um pouquinho acima, ó, juntinho de Pernambuco. O Ceará, escrevi aqui e marquei um X. Marquei um X, mas é para vocês pintarem, tá? O que faz divisa também é o Piauí, faz a divisa aqui com Pernambuco. A Bahia também faz divisa com Pernambuco e Sergipe. E também Alagoas. Desculpa, Sergipe não, gente, é Alagoas. Eu confundi porque os dois são pequenininhos e estão um do lado do outro. Vou repetir: Paraíba, Alagoas, Ceará, Piauí e Bahia. Aqui, ó. Alagoas, Ceará, Piauí, Bahia e Alagoas. Vejam que tem outros estados que estão bem próximos a Pernambuco, mas eles não fazem essa divisa com Pernambuco. Observa, do mapa mesmo dá para ver, não precisa decorar nada aqui, é uma questão de observar somente. Vejam que Alagoas não está juntinho de Pernambuco, não está juntinho dele, não faz divisa. Sergipe já faz divisa com a Bahia, já faz divisa com Alagoas, mas não faz com Pernambuco. A mesma coisa, ó, temos aqui o Rio Grande do Norte, que não faz divisa com Pernambuco. Vejam que ele já está acima da Paraíba, mas ele faz sim divisa com o Ceará e com a Paraíba. É muito simples essa questão, tá bom? Então o que é que vocês vão fazer agora?
vou deixar como uma atividade para vocês fazerem após essa aula, que é bom você exercitar no mesmo dia da aula, porque aí você não acumula atividades. E como nós aumentamos essa questão de quantidades aí, de tempo e de aulas, para vocês não se atrapalharem, tá bom? Então após a aula, gente, já vai lá e faz a atividade e já espera para a próxima aula fazermos a correção disso. Vocês vão fazer a página 84 e a página 85. Volta no texto, olha os mapas novamente. Se precisar fazer algum tipo de pesquisa, faz, se dedica para aprender, porque é um assunto novo. Nós vamos ainda falar na próxima aula sobre ele. Depois nós vamos revisar quando tivermos uma quantidade de conteúdos para revisar. E aí não se preocupe que vocês vão ficar craques nesse assunto. Mas por enquanto se dediquem, estudem bastante esse assunto e façam as atividades, tá certo? Mas por hoje é só, nós já vimos bastante esse assunto hoje. Vocês vão ficar para exercitar e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Estudem bastante, aproveitem o dia de vocês e até a próxima aula. Beijo da tia Angélica.